Então, hoje eu quero compartilhar umas histórias que sempre falou e fala muito comigo. Existem personagens na Bíblia, né? Eu sempre falo que na Bíblia tem de tudo. Tem aventura, tem romance, tem de tudo pra gente. E essa história é uma história que fala, desde criança sempre falou muito no meu coração. Porque eu acho que Deus ele nos deixou exemplos de homens que, como a gente, viveram na Terra, passaram pelos mesmos sentimentos, passaram por diversas provações, e ainda assim Deus sempre deu palavras e como se aquilo identificasse aquela pessoa, apesar dos erros, apesar dos tropeços, mostrando que todos nós somos homens, temos falhas, e que apesar das nossas falhas, a gente pode honrar Deus com as nossas vidas. Então, assim, eu decidi falar a respeito de José, porque José, não sei se todo mundo aqui conhece, eu vou falar muito rápido, porque a história dele é grande, depois quem quiser ler, começa lá em Gênesis 37. José, quando a Bíblia começa a relatar de José, fala que José era um menino de 17 anos, que começou a ter sonhos. E o primeiro sonho que ele teve, ele contou para os irmãos dele, falou assim, olha, eu sonhei que nós éramos espigas, cada um era uma espiga, e quando a minha espiga ficava de pé, todas as de vocês se dobravam perante mim. E os irmãos dele ficavam com muita raiva disso, porque ele já era o preferido do pai, e ainda estava dizendo, nossa, José já é preferido do meu pai, e daqui tirando onda com a gente, né? Contando os sonhos, são todos os se dobrar de uma espiga. Depois ele teve um outro sonho, falando que a lua e as estrelas também se dobrariam diante dele. E o pai, a mãe dele falaram assim, quem está falando que a gente também vai se dobrar diante de você? Mas a Bíblia fala que o pai dele ouviu e meditou nisso, apesar de ter achado estranho. A Bíblia fala também que José não sabe que era mole do duro, porque tudo que os irmãos dele falavam, faziam de errado, ele ia lá e contava para o pai dele. Então assim, José era um menino, tinha 17 anos, Deus começou a dar sonhos para ele, e ele ainda não tinha a maturidade que Deus precisava que ele tivesse para que tudo aquilo pudesse se cumprir na vida dele. Mas ainda assim Deus deu os sonhos para ele. E aí teve todo aquele processo que os irmãos dele fingiram que tinham matado, que ele tinha morrido, e na verdade eles venderam José como escravo. E José, quando foi vendido como escravo, ele foi parar na casa de um homem muito poderoso, chamado Potifar. E apesar de ele ter sido vendido como escravo, a Bíblia fala que Deus o abençoava. E todas as coisas que José fazia, José tocava, prosperavam. Então, assim, ele estava numa situação agora de menor escalão. Ele escravo, ele era o favorito do pai dele, agora ele virou um escravo. Mas a Bíblia fala que ele continuou honrando a Deus, e Deus honrava em tudo que ele fazia. E Potifar, quando viu que todas as coisas que ele fazia prosperavam, confiou a ele a casa dele. O governo da casa dele falou assim, olha, José, pode governar minha casa porque eu sei que o seu Deus te abençoa. E José começou a administrar todas as coisas da casa desse homem. Até que chegou num determinado momento que Potifar precisou viajar. E tudo ficou confiado na mão de José. E a Bíblia fala que José era um homem muito bonito. E a mulher de Potifar começou a ter esse engraçado lado de José. E José ainda assim não se rendeu. E ele, por obedecer a Deus, mais uma vez foi levado a uma situação ruim. Porque a mulher de Potifar falou que ele que estava querendo alguma coisa com ela, e fez com que todos acreditassem, e isso fez com que José acabasse preso. E assim, até aí, eu sempre achei assim, falei, cara, o menino só levou paulada na cabeça, e ainda assim, ele em momento nenhum levantou a boca para falar contra Deus, pelo contrário, Deus o abençoava nas situações mais diversas. Ele virou escravo, Deus o abençoou.
Ele foi acabar numa prisão, e na prisão Deus o abençoou. Porque com pouco tempo que ele estava na prisão, o chefe dos carcereiros falou assim, não, você pode me ajudar aqui na carceраria, e colocou ele como ajudante. Eu acho que é interessante que um versículo que eu coloquei aqui, quando ele foi para a prisão, em Gênesis 39, fala assim, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Então, assim, eu acredito que existem momentos na nossa vida que a gente passa que externamente parece que tudo está em ruínas. Mas eu creio que, na verdade, Deus ele precisa que a gente esteja maduro o suficiente para que Ele possa dar para a gente aquilo que Ele já planejou e já sonhou. E que eu acho interessante é que lá no início da história, Deus, a primeira coisa que Ele fez foi dar os sonhos para José. Falou, olha José, o meu plano com você é esse. Mas tudo que veio acontecendo na vida de José era para José prestar justamente ao contrário. Porque primeiro ele foi, os próprios irmãos venderam ele como escravo. Depois ele, por obedecer a Deus, não tocar na mulher do chefe dele, foi preso. E quando chegou na prisão, teve uma determinada situação onde dois empregados lá da realeza foram para a prisão e cada um deles teve um sonho. E Deus deu a interpretação desse sonho para José. José virou para um e falou assim, olha, dentro de 7 dias o rei vai te chamar, vai te devolver tudo aquilo que você tinha e você vai ser honrado. Virou para o outro e falou, olha, dentro dos mesmos 7 dias, 3 dias, aliás, dentro dos mesmos 3 dias, você vai ser enforcado. E era o que dizia o sonho deles, que Deus deu a interpretação. E quando ele falou pro porteiro, falou assim, olha, quando você estiver lá, lembre-se de mim. Porque eu sei que o seu rei vai te chamar de novo. E aconteceu exatamente o que Deus tinha falado que ia acontecer através da revelação do sonho. E o copeiro não lembrou de José. E José permaneceu mais 2 anos depois disso ainda na prisão. E só depois desse tempo que o faraó teve um outro sonho, o copeiro lembrou, falou, cara, quando eu estava na cadeia, tinha um moço lá que conseguiu interpretar o meu sonho, porque ninguém estava conseguindo interpretar o sonho do faraó. E foi quando então José se banhou, se arrumou e foi se encontrar com o faraó, e deixou a revelação do sonho que o faraó teve também. Então, assim, o que eu tiro disso tudo que eu gostaria de passar é justamente isso, que às vezes a gente vive num mundo muito imediatista, onde as coisas têm que acontecer rápido, onde a gente tem que ver os resultados rápido, onde a gente quer